Gênesis capítulo 19. E vieram os dois anjos a Sodoma à tarde, e Ló estava sentado à porta de Sodoma. E vendo-os Ló, levantou-se ao encontro deles e inclinou-se com o rosto em terra. E disse: Eis que agora, meus senhores, vinde peço-vos, para a casa de vosso servo, e pernoitai, e lavai os vossos pés, e levantai-vos de manhã e segui o vosso caminho. E eles disseram: Não, mas pernoitaremos na rua. E ele os constrangeu muito, e foram com ele e entraram em sua casa. E ele lhes preparou um banquete, e assou pães sem fermento, e eles comeram. E antes que se deitassem, os homens daquela cidade, os homens de Sodoma, cercaram a casa, desde o moço até o velho, todo o povo de todos os lados. E chamaram Ló e disseram-lhe: Onde estão os homens que vieram a ti esta noite? Traze-os para fora a nós, para que os conheçamos. E saiu Ló à porta, e fechou a porta atrás de si, e disse: Meus irmãos, peço-vos, não façais mal. Eis que agora tenho duas filhas que ainda não conheceram homem. Eu vô-las trarei para fora, e fazei delas o que parecer bem aos vossos olhos. Somente nada façais a estes homens, porquanto vieram sob a sombra do meu telhado. Eles, porém, disseram: Sai daí. E disseram mais: Este veio aqui para peregrinar, e quer ser juiz? Agora te faremos mais mal do que a eles. E arremessaram-se violentamente contra o homem, contra Ló, e aproximaram-se para arrombar a porta. Os homens, porém, estenderam as suas mãos e recolheram Ló para dentro da casa, e fecharam a porta. E feriram de cegueira os homens que estavam à porta da casa, desde o menor até o maior, de modo que se cansaram para achar a porta. Saiu o sol sobre a terra, quando Ló chegou a Zoar. Então o Senhor fez chover enxofre e fogo do Senhor desde os céus, sobre Sodoma e Gomorra. E subverteu aquelas cidades, e toda aquela planície, e todos os moradores das cidades, e o que nascia da terra. E a mulher de Ló olhou para trás, e foi convertida numa estátua de sal. E Abraão levantou-se pela manhã, de madrugada, e foi para o lugar onde estivera em pé diante do Senhor. E olhou para a face de Sodoma e Gomorra, e para toda a face da terra da planície. E viu, e eis que a fumaça subia da terra, como a fumaça de uma fornalha. E aconteceu que, destruindo Deus as cidades da planície, lembrou-se Deus de Abraão, e tirou Ló do meio da subversão, quando subverteu as cidades em que Ló habitara. E subiu Ló de Zoar, e habitou no monte, e as suas duas filhas com ele, porque temia habitar em Zoar, e habitou numa caverna, ele e as suas duas filhas. E disse a primogênita menor: Nosso pai é velho, e não há homem na terra que entre a nós, como é o costume de toda a terra. Vem, demos a beber vinho a nosso pai, e deitemo-nos com ele, para que preservemos a descendência de nosso pai. E deram a beber vinho a seu pai naquela noite. E entrou a primogênita e deitou-se com seu pai, e ele não percebeu quando ela se deitou nem quando se levantou. E sucedeu no dia seguinte que a primogênita disse à menor: Eis que eu me deitei ontem à noite com meu pai. Demos-lhe a beber vinho também esta noite. E entra tu, e deita-te com ele, para que preservemos a descendência de nosso pai. E deram a beber vinho a seu pai também naquela noite. E levantou-se a menor e deitou-se com ele. E ele não percebeu quando ela se deitou nem quando se levantou. E as duas filhas de Ló conceberam de seu pai. E a primogênita deu à luz um filho, e chamou seu nome Moabe, do pai. Este é o pai dos moabitas até o dia de hoje. E a menor também deu à luz um filho, e chamou seu nome Ben-Ami, filho do meu povo. Este é o pai dos filhos de Amon até o dia de hoje.